Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus nesse momento, a palavra que é fonte de cura, de libertação. Quero mais uma vez trazer você contextualizando este tempo tão fecundo. É Semana Santa, é Semana Maior. Quero lembrar, pelo amor de Deus, não utilize esta frase, feriadão de Semana Santa. Não é feriado, é Semana Santa. É a semana do cumprimento da promessa. A Aldênia falava da missa de ontem e ontem eu falava justamente isso. A igreja, nos seus tempos litúrgicos, nos concede duas grandes oportunidades. O advento, que nos prepara para o nascimento do Senhor, onde Deus prometeu que enviaria o seu Filho para nos salvar. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Advento, nascimento. Quaresma, paixão, morte e ressurreição. A quaresma que nos prepara para a concretização da promessa, aonde o Senhor disse que enviaria o seu Filho, nascido de uma mulher, para ser o Salvador. E aí a gente entende que a vida brota da morte, porque a morte não é a última palavra, a morte não é o fim, é o começo do novo de Deus em nossa vida. Então, com a morte, Cristo venceu a morte. É por isso que essa semana realmente é a semana maior da nossa vida. Mas vamos falar um pouquinho mais. Peço que você pegue o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. E daí adiante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele dizia: em verdade vos digo. Deixa eu ver aqui com o óculos. Um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que se serviu comigo do prato é quem vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Aí, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu:
tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Quarta-feira, esse Evangelho proclamado é o Evangelho do dia desta quarta-feira. Essa quarta-feira santa. Nós estamos de cara, né? Estamos aí às portas do Tríduo Pascal. A liturgia de hoje, meu irmão, minha irmã, tem um poder sobrenatural, de alerta, de mudança de vida, mas também tem um sabor amargo, a traição de Judas. Nós precisamos estar atentos e não podemos nos confundir. Nesse momento aqui, Judas representa todas as forças do mal que tomam parte dos nossos pecados, que se opõem aos planos maravilhosos de Deus. Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Deus tem um plano, um projeto de vida para cada um de nós. E nesse momento Judas ele apresenta isso. Ele representa todas as forças contrárias ao plano salvífico, ao plano de Deus. No Evangelho de Mateus, a noite já descia sobre toda a cidade e os peregrinos vinham para a Páscoa e continuavam chegando, né? Para esse momento que acontecia celebrativo. Um ar festivo invade tudo aquilo, uma espécie de um canto de libertação. Porém, Judas ficava em silêncio. Parece não ter consciência. E quantas vezes eu, Padre Bruno e você somos pegos nesse momento? Parece que a gente não tem consciência do que a gente está vivendo, o que está acontecendo ao nosso redor. E é preciso pedir muita consciência, muita sabedoria para não deixar frustrar os planos de Deus. E Judas parece não ter consciência de ter vendido o seu Senhor como se ele fosse um escravo. 30 moedas de prata. Todos percebem, né, que chegou a hora e Jesus está ali livre e decidido. A liturgia de hoje, desta quarta-feira, a primeira leitura é o terceiro canto de Isaías. Não vou proclamar agora, mas para contextualizar toda a liturgia deste dia, que é a preparação para o Tríduo Pascal. Vou dizer mais uma vez, Padre, eu preciso participar. Precisa. Você tem que ir na missa da quinta-feira. Sabe por quê? Porque é uma única celebração. Você vai prestar atenção nos atos litúrgicos, e eu vou falar um pouquinho disso já, que precisa ser bem preparado, porque Jesus mandou preparar a Páscoa. Ide e preparai para celebrar. Então a missa de quinta-feira inicia com o sinal da cruz, é a missa do lava-pés, é a missa da ceia do Senhor. Termina com a transladação, é levado ali o cibório com todas as reservas eucarísticas para um local de adoração. Não tem o canto final, não tem o ide em paz, não tem a bênção final. Na sexta-feira nós retornamos para a igreja, para as funções da paixão, onde nós vamos fazer adoração à cruz de Cristo. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos, vamos adorar a cruz do Senhor. Então a gente entra no silêncio, faz a prostração no altar diante da cruz, vive as funções, acaba a celebração, vamos para casa. Sábado, nós chamamos assim carinhosamente o sábado da espera, a expectativa para viver a noite e a vigília pascal. Aí na vigília pascal começa com o fogo santo sendo abençoado, a bênção do círio, a luz nova, continua a liturgia, no final vai ter a bênção, ou seja, a bênção inicial começou na quinta e ela se encerra no sábado, então tem que ser os 3 dias mesmo, viu? Se prepare para você participar da Santa... eu vou só na função da paixão. Vá, quem está perdendo é você, mas você foi na metade da missa, não foi no complemento não, tá bom? É só uma dica.
Judas fica no silêncio. Como eu disse, a primeira leitura é o canto de Isaías: não ocultei o rosto aos insultos. É o canto da paixão, porque relata os detalhes, o sofrimento do servo. O salmo é o 68, quando eu rezava hoje pela manhã, preparando já a missa da noite, porque assim, quando eu saio de casa, eu já saio com a bala na agulha, né? Tem que estar preparado, porque está saindo daqui, pronto para o combate. Eu saio daqui, tem gravação, depois eu tenho atendimento, vou para o santuário, tenho reunião mais tarde, então eu preparo já pela manhã. E olha o salmo de hoje, 68. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. É o Salmo 68. Ficamos impressionados com um grito de angústia de um justo perseguido. Eu lembrei muito de um dos acampamentos livrai-nos do mal, né? O ímpio foge, mas os justos são corajosos como um leão, mas sofre, viu? Sofre. E o Senhor é o grande exemplo. Ontem nós víamos a versão de João desta traição de Judas, né? Hoje vemos a continuidade na versão de Mateus, que um homem decidido a entregar Jesus, e pensando exclusivamente em si, em lucrar com esta traição. O que é que Judas estava ali pensando? Nele. Ele só estava pensando nele, o que ele iria lucrar vendendo o mestre. Judas não estava preocupado com as consequências disso tudo, porque certamente não havia entendido ao longo de todo o período, e quem fez parte do grupo de Jesus, ele era um dos 12, foi escolhido, estava ali com o mestre, contemplou milagres, viu libertações, estava ali ao lado, mas ele não conseguiu entender, creio, e qual seria o projeto do amor divino oferecido para todos. Eu quero reforçar isso e ver muito forte, Paula, meus irmãos, eu até escrevi em caixa alta isso: existe um projeto de Deus para a nossa vida. Podemos, com as nossas escolhas, humanidade, atrapalhar o projeto de Deus. Qual o projeto de Deus para a tua vida? Eu te digo nessa manhã, o projeto de Deus para a tua vida é a felicidade. Ele tem o melhor para cada um de nós. Se não aconteceu ainda, o que cabe a você é a perseverança, o que cabe a você é a fidelidade, o que cabe a você é o mergulhar na palavra, é entender que os sofrimentos presentes não se comparam à glória eterna. O que cabe a você é olhar para frente, com os olhos fixos no Senhor, não olhando para trás, não lembrando das cebolas do Egito. Como o Padre Bruno sempre diz, quem vive de passado é museu. Ao passado, gratidão, presente, entusiasmo, futuro, esperança. São frases que diariamente eu tenho que estar ruminando dentro de mim, mas eu não posso atrapalhar. Mas, Padre, a gente atrapalha o projeto de Deus? Atrapalha. Claro que atrapalha. A humanidade grita. Quantas coisas acontecem ao nosso redor? Isso é na vida de todo mundo. Mas quando a gente olha com olhar de esperança e busca a docilidade. Esses dias, eu passei uma semana com o Conselho Geral da Comunidade, nós estávamos em retiro espiritual. Fizemos os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E vivendo ali uma semana do retiro de silêncio, contemplação, meditação, eu toquei numa graça muito grande. E fui ver que a minha vida sempre foi uma vida corrida. Padre Bruno vive correndo, graças a Deus. Mas sabe o que traz paz no meu coração? Que dentro dos exercícios, e ali sendo acompanhado por um dirigente espiritual, Padre Custódio, que nos conduziu, a gente ali refletia
três realidades: de uma vida corrida, de uma vida agitada e de uma vida inquieta. A minha vida é corrida, não é agitada, porque agitação é a ausência de Deus. E eu tenho certeza plena que em meio à corrida, e a palavra fala que precisamos correr, porque a nossa busca é uma corrida diária à santidade. Padre Jonas tem uma pregação que ele fala sobre a vida do atleta, né? Que nós temos que correr, o que nós precisamos é manter o ritmo, não podemos parar, não podemos ficar estacionados. Mas em meio a essa vida corrida, eu aprendi a docilidade daquilo que está ao nosso redor. Eu fico muito atento às coisas que acontecem, às sinais. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo e aprendi com o Padre Jonas, estar atento às pequenas coisas. Então, diante dessa corrida que nós travamos, nós temos que ter cuidado para não atrapalhar o projeto de Deus. O que estamos vendo hoje? Traição, incompreensão, individualismo, são alguns dos elementos expressos no comportamento de Judas. Do outro lado, vemos Jesus pedindo aos seus discípulos que preparem tudo para poderem celebrar a Páscoa, né? E aí foi o que eu falava do contexto litúrgico, né? Porque é uma das celebrações, eu digo, dos tempos litúrgicos de toda a igreja, a Semana Santa são os momentos litúrgicos mais bem preparados, né? Porque tudo tem, os sinais falam, né? A missa do lava-pés, o gesto fala, né? O inclinar-se, o passar, pegar a água e lavar os pés dos discípulos, né? As funções da paixão, o beijo da cruz. Então, tem que ser preparado nesse contexto litúrgico. Este é um dos versículos que nós precisamos utilizar para incentivar, né? Principalmente as nossas paróquias, as nossas comunidades. Ontem eu passei o dia no santuário, vendo os seminaristas ali já preparando, né, a liturgia, vendo as velas, limpando uma coisa, limpando a cadeira, preparando as alfaias, tudo para quê? Porque fala. A gente precisa ver, contemplar, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Na última parte do texto, retoma-se o tema da traição, como ponto-chave, o que acabamos, né? E deixar que a traição vem daquele que está à mesa. Estava à mesa de Jesus, estava à mesa, sentado junto, próximo. E um fator que me chamou muita atenção é que Jesus provoca a pessoa, né, ao traidor, não o acusando. Jesus não acusou, seu traidor. Fosse lá na Paraíba, cabra safado. Ai, Jesus. Não, mas Jesus não fez isso. Jesus não acusa. Ele não é acusador. Ele é Senhor, Salvador e libertador. O cão é que é acusador, ele acusa. Mas Jesus não acusou. Mas dando a oportunidade de se expressar, o próprio disse: por acaso serei eu, Senhor? Aí o que é que Jesus respondeu? Tu o dizes. É tu que está dizendo, não sou eu. A própria pessoa se acusa diante do diálogo com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meu irmão, nessa quarta-feira que nos prepara para o tríduo, peçamos a graça de estarmos atentos ao Senhor, buscando a verdade que nos liberta. É preciso rezarmos hoje por tantas situações de traições que ocorrem em diversos ambientes na nossa vida, para que cada um que sofre com isso possa superar com a força da palavra de Deus. Precisamos, eu repito, por isso que eu estou insistindo, desde segunda-feira, celebrei missa, né, ontem, hoje, eu estou insistindo nisso. Precisamos preparar com grande espiritualidade esse tríduo pascal. Foi numa quarta-feira como esta que Jesus foi ter com os chefes dos sacerdotes e se oferece para, né, foi numa quarta-feira como essa que Judas, traiu Jesus e oferece mesmo para trair o Senhor.
aceite as 30 moedas, como o padre disse, de prata como recompensa da traição, por apenas 30 moedas. Por quantas moedas temos vendido Jesus? Porque a gente às vezes fala, Judas. E quantas vezes você é Judas? Quantas vezes eu sou Judas? Ou você nunca foi Judas? Paula nunca foi Judas? Valdênia nunca foi Judas? Foi. Padre Bruno? Foi. Nós traímos pelo pecado. Quando deixamos o pecado nos corromper, a nossa vontade, aí os planos de Deus são, porque a gente que muda, não é Deus. Deus tem um plano, mas Ele fala assim, a decisão é sua. Não tem uma música que a gente canta na quaresma, cantou muito, né? Dessa vez é para valer? Dessa vez é para valer. Não sei o que foi da outra, dessa vez é para valer. Então dessa vez você está tomando a decisão de deixar que o plano de Deus se cumpra. Mas você pode mudar tudo isso com as traições, com um simples beijo. E aí é outra, pelo menos eu reflito muito isso, né? Jesus, além de ser traído, sendo vendido, como foi que Judas identificou? Com um beijo, para dizer que era ele. Com um simples beijo, Judas planeja vender o seu mestre. Uma verdadeira contradição. O dono de tudo é trocado pelo dinheiro. Ontem, como hoje, a opção pelo dinheiro e a rejeição da vida tem falado muito alto. Temos que ter muito cuidado. Meus irmãos, estamos diante da agonia de Jesus no Monte das Oliveiras, quando, diante do sofrimento que passaria nas próximas horas, Jesus, numa tristeza mortal, num gesto humano, suplica ao Pai. Está em Mateus, no capítulo 26, no versículo seguinte, que está lá para o 39. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, se possível. Mas imediatamente, como o cordeiro que vai para o matadouro, ele diz, contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, o plano de Deus se concretizou em Jesus, porque ele foi obediente à vontade do Pai. Que seja feito não a minha, mas a tua vontade. É a vítima perfeita que se entrega, é o Cordeiro Pascal, é aquele que tira o pecado do mundo por amor, o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. São Mateus, ele nos revela o modo como Jesus foi traído por um dos seus homens de confiança. Há esse destaque no Evangelho, esse gesto que estava inserido num contexto maior do desígnio divino sobre o destino do Messias. Nem por isso sua responsabilidade foi menor. As palavras terríveis que recaíram sobre ele não deixam dúvida a este respeito. Seria melhor que nunca tivesse nascido do que traído. Meu Deus, isso é muito forte. É muito forte. Senhor, perdão, piedade, misericórdia. Valdênia falava, né? Não sei como foi os seus dias de quaresma. Inclusive perguntaram, padre, a gente ainda está em quaresma? Está na Semana Santa, está na Semana Maior, ainda é tempo de conversão. Nós vamos viver até o sábado preparando a graça da ressurreição e queremos ressuscitar com o Senhor. Então, se você ainda não se confessou, busque a confissão. Ainda tem horários de confissões em algumas paróquias, tá certo? Busque. Lembrando que na quinta-feira pela manhã, toda a igreja estará celebrando com os sacerdotes a missa dos Santos Óleos, que é onde é abençoado, né, os óleos da crisma, dos catecúmenos, aonde os sacerdotes também viverão esse momento de renovação sacerdotal, porque é o dia também para rezar pelo padre, porque na missa da quinta nós celebramos o quê? A instituição da Eucaristia, a última ceia, onde o Senhor se deu, né? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, quinta-feira pela manhã, com certeza não vai ter nas paróquias confissão, mas à tarde tem.
e sexta-feira pela manhã. Pelo menos os horários aqui da Canção Nova tá mais ou menos assim. Para que você faça a sua confissão, para que entre, para que mergulhe nesse tempo de graça, nesse tempo novo. Isso é uma atitude cristã. É preciso, meus irmãos, nós correspondemos. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda uma fé firme, permanecendo mesmo fiel, permanente, ao ponto de fazermos a diferença neste mundo cheio de ganância, em busca constante de privilégios e, sobretudo, onde parecendo que não ainda o grita, né? As pessoas que ficam assim, né? Agora vou ser justificado por isso. Não é aqui nesse mundo, é no céu. Não busque justificações aqui, não queira recompensa aqui. O reinado não é aqui. O Senhor deixou claro. Judas achava que Jesus iria se revelar, né? Porque o que Judas queria, ele como era aquele que é responsável do caixinha ali, da missão, ele queria uma revolução, ele queria achar que Jesus se rebelasse como o rei e tal. E ele mostrou, meu reinado não é daqui. Meu reinado não é deste mundo. Judas foi pego pela ganância, poder, que bate ao nosso coração diariamente. O que extrair desse dia? A graça da fidelidade. Sermos livres do pecado que nos oprime, pedirmos a graça da libertação das nossas vontades, para que a vontade de Deus aconteça, para que o projeto de Deus aconteça, e reconhecer que somos miseráveis, reconhecer, ter a coragem, né, de dizer, Senhor, eu errei, e determino hoje, que dia é hoje? Hoje, 5 de abril de 2023, começa um tempo novo na minha vida, começa um tempo de graça, um tempo de fidelidade. O que era velho passou. O grande problema, o final de semana retrasado, porque final de semana passado foi domingo de Ramos, inclusive quero mandar meu abraço para o padre Denis, lá em Primavera do Leste. Eu celebrei uma missa maravilhosa no domingo de Ramos, muita gente lá em Primavera, Mato Grosso. Mas a semana retrasada ficou eu, padre Wagner Bahia, no sábado, e no outro dia ficou eu, padre Wagner Bahia e o padre Alan. Foram 290 irmãos nos confessionários, em 2 dias. Imagina, 3 padres, um dia 2, outro dia 3. A gente confessou 290 pessoas, irmãos. E eu posso dizer para todos que eu confessei, eu falei a mesma coisa no final. Olha, ao sair desta porta, em nome de Jesus, é vida nova. O que era velho passou. Não deixe que nada, nem ninguém lhe acuse. Você está arrependido. A matéria fundamental da confissão é o arrependimento. Há arrependimento, há libertação. Há arrependimento, há vida nova. Há arrependimento, há céu. Naquele momento é um tempo novo. Então eu quero dizer que nesta quarta, diante das traições que nós muitas vezes vivemos, diante das nossas indiferenças, ganâncias, busca disso, daquilo, peçamos a graça de recomeçar e entrar amanhã no tríduo pascal e viver a paixão, deixar que o pecado morra e ter a graça da ressurreição, da vida nova, da vida eterna. A decisão é sua. O plano de Deus é o melhor para nós. Não é mais uma Semana Santa. Em maio, nós estaremos com vários irmãos peregrinando na Terra Santa para viver Pentecostes, né? E vamos ter a graça, né? Márcio, toda esquina vai estar, nós estaremos juntos numa peregrinação, né, Márcio? Sim. Com a graça de Deus. E nós vamos nos encontrar lá com grandes, né, com o povo de Deus todo, com os irmãos. Mas olha que maravilha. Imagina o seguinte: poder contemplar ali no lugar onde Jesus viveu tudo isso e experimentar, porque o que nós vivemos em cada Semana Santa é isso, não é mais uma Semana Santa, é experimentar,
não é teatro, não é faz de conta. A palavra mais certa é atualizar o grande amor de Deus por cada um de nós. Quero já aproveitar para dizer: abençoada Semana Santa para você. Amém. Abençoada Semana Santa para sua família. Obrigada. Prepare o teu coração. Padre, onde eu moro não tem confissões. Padre, onde eu moro não dá mais para confessar. Coloque um propósito, porque como também é tão especial, nós vamos celebrar 7 dias como se fosse um único dia. O padre não disse no início da meditação, né? O advento nos prepara para o nascimento, a quaresma nos prepara para paixão, morte e ressurreição. São os únicos 2 momentos da igreja que celebra 7 dias como se fosse um. Porque o nascimento de Jesus, o Natal, nós celebramos as oitavas de Natal. Na ressurreição, as oitavas da Páscoa. Ou seja, durante 8 dias, você ainda pode viver a experiência. Por isso que a gente tem que dizer Feliz Páscoa ao decorrer de toda a semana. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou, aleluia! Glória. E a gente quer ressurreição. Mas olha, antes de chegar domingo, é preciso viver o agora. E agora é hora de arrependimento, agora é hora de conversão, agora é hora de mudança de vida. Repete comigo: Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu pelo sangue derramado da cruz, pelo sangue derramado na cruz, eu vos peço nesta quarta-feira, eu vos peço nesta quarta-feira, renovação, restauração. Eu renuncio à mentira, eu renuncio à mentira, às traições, eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a Satanás, e tomo a firme decisão, de recomeçar, de viver intensamente, este tempo de graça, de libertação, de fidelidade. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se deixe ser envolvido pelo Espírito Santo. Siriana la bandara la canta la shiria la canta la oria la bandara la canta la. Peça essa graça mesmo. Peça essa graça, meu irmão, que seja esta quarta-feira que prepara o tríduo pascal, a tua libertação, o tempo novo de decisão, de vida nova, de vida em Deus, de vida de santidade. Shiriana la mandara la yorolomana. Reza, Márcio, reza, Paula, reza, povo de Deus. Bendito seja, Senhor. Bendito sejas por essa manhã, que todos estão reunidos. Aproveita esse momento. Se você nunca orou em línguas, deixe as palavras virem, pode ir repetindo. É a linguagem dos anjos, nós acreditamos, é um dos dons do Espírito Santo. A nossa igreja, a nossa fé nos atesta. Então, você não precisa ter receio nenhum. Vá rezando conosco em baixa voz e vai deixando vir os sentimentos, os pensamentos. O Senhor vai organizando tudo isso dentro de nós. Obrigado, mas vamos agradecendo o Senhor, porque Ele nos reúne nessa manhã. É Ele que nos coloca dentro da Semana Santa, da semana maior da nossa fé. E se você tem esse desejo, você diz, como eu vou dizer: eu quero viver essa Semana Santa, Senhor. Eu quero viver para valer essa Semana Santa. Me ajude, Senhor. Eu quero viver. Bendito seja Deus. Gratidão, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero. Senhor, nós te pedimos esta graça. Alcança os corações indiferentes. Isso. Alcança, Senhor, os corações que estão vivendo numa perdição, Senhor, completamente alheios a tudo que está acontecendo nesse momento, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos a experiência, a maior experiência que nós podemos fazer, que é com o seu amor, Senhor. O seu amor que foi fiel até a morte e morte de cruz, para me salvar, para salvar cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que agora rezamos neste momento.
para salvar toda a humanidade, Senhor. O Senhor nos libertou do jugo da escravidão. O Senhor nos libertou da morte eterna, Senhor. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos. E não somente o Senhor nos libertou, mas o Senhor nos quer junto de Ti, como amigos. O Senhor não nos trata como escravos, como servos. O Senhor não nos trata como quem quer pagar pelo que fez. O Senhor já pagou. O Senhor nos trata como amigos, mesmo diante das traições que nós cometemos. Quando nós nos comportamos como Judas, ou como Pedro que negou, ou como os outros apóstolos que fugiram diante da Tua prisão, Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Bendito seja. Nós queremos te amar, te adorar, Senhor. Te adoro, Senhor, essa manhã. Bendito seja. E te amar e te adorar, nada mais eu queria, Senhor. Só te amar e te adorar, o meu nada eu te entrego, Senhor. Só te amar, só te amar e te adorar, nada mais eu queria, Senhor. Só te amar e te adorar, o meu nada eu te entrego, Senhor. É o Senhor que tudo, e agora eu sou teu amigo, Senhor. Bendito sejas. A imagem que me vinha enquanto o Márcio cantava era de um armário muito bagunçado, e você dizendo assim para o Padre Bruno, enquanto você ouvia a pregação da palavra: Padre, mas minha vida está uma bagunça, minha vida, minhas coisas estão uma bagunça, tudo isso que o Senhor foi falando, eu estou longe demais, eu estou distante demais. Olha, o Senhor te fala pessoalmente: volta hoje, começa agora, retoma. O Senhor está desinstalando a todos nós que estávamos acomodados numa vida de pecado, de erro, de traições. Serviu para todos nós, porque todos nós somos pecadores, temos os nossos limites. Então, não precisa se sentir menor. Você que agora, enquanto ouvia isso, dizia: tá difícil demais, Padre Bruno, é muita coisa. Não tem problema, o Senhor, para Ele, o tempo não é como o nosso. Para Ele, um dia é como 1000 anos. Ele resolve rápido. Coloca na mão do Senhor, retoma hoje, começa hoje. O Senhor tem o melhor para mim e para você.